é uniforme. Nem sempre as coisas acontecem do mesmo jeito. Que a vida é composta de tempos bons e tempos ruins, alegrias e tristezas, situações confortáveis e fáceis e situações difíceis. Se você já percebeu isso, você também já deve ter sentido medo dos momentos difíceis. Os tempos alegres, os tempos bons, são fáceis de serem vividos. Já aqueles tempos tristes, aqueles tempos ameaçadores, complicados, podem nos trazer o medo ao coração. Podem encher nossa vida de pânico e de ansiedade. Nós não podemos fugir dos tempos difíceis. Não tem como escapar dos tempos ruins. A gente até que tenta evitar, mas mais cedo ou mais tarde, eles batem à porta da nossa vida. A questão é enfrentá-los sem ser dominados pelo medo. Enfrentar os tempos difíceis, as situações complicadas da vida, sem se deixar abater pelo medo, sem se deixar dominar pela ansiedade e pelo pânico. Mas como será que se consegue isso? O profeta Jeremias recebeu uma palavra do Senhor e a registrou em seu livro, que nos mostra como nós podemos passar pelos tempos difíceis sem medo, sem preocupação, sem ansiedade. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, os versos 5 a 8. O livro de Jeremias contém as profecias do profeta do mesmo nome, que ele fez numa época muito perturbadora. Eram tempos difíceis para ele e para o seu povo. O povo andava em desobediência constante a Deus, uma rebeldia teimosa contra Deus, e por isso a disciplina judicial de Deus estava chegando. Os exércitos do Império Babilônico já cercavam a cidade, e o povo continuava teimando. E Jeremias já tinha recebido a revelação de Deus que era questão de tempo para que o templo fosse destruído, o governante, o rei governante de Jerusalém deposto e levado para o cativeiro, e a maior parte da população também levada para o exílio. Tempos difíceis. Mas veja o que Deus disse para Jeremias. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esta palavra dirigida a Jeremias, numa poesia com duas estrofes, e duas estrofes paralelas, mas que se contrastam, que apresentam uma maldição e uma bênção, que apresentam uma atitude e a atitude contrária e os resultados de cada atitude. E nesta palavra, Deus nos diz como enfrentar os tempos difíceis sem medo. Em primeiro lugar, não confie em você mesmo. Deus diz: maldito o homem que confia no homem.
Essa é uma palavra do Senhor, é o Senhor que está dizendo. E ele diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito quer dizer sem a bênção de Deus, debaixo da maldição de Deus, sem o auxílio de Deus, sem sua salvação e sem o seu cuidado. O homem maldito é aquele que é deixado à mercê de si mesmo, para o qual Deus não olha com cuidado gracioso, para o qual Deus não olha com misericórdia. E é dito então que aquela pessoa que confia em si mesma, que deposita suas esperanças e confianças em si mesma, nos seus próprios recursos, esta pessoa então é deixada de lado por Deus. Ela vai receber a maldição e não a bênção. É aquela pessoa que faz da carne, isso é, dos recursos materiais, da sua força, da sua inteligência, de suas capacidades, o seu braço, a sua esperança, o seu meio de ajuda. Ela conta apenas consigo mesma ou com outras pessoas que ela pode ter ao seu lado, que podem ajudá-la, que ela pode dominar. Ela conta apenas com os recursos, os bens que adquiriu e ajuntou, com a inteligência que ela possui, com o conhecimento que ela aprendeu. Ela confia exclusivamente nisso. E por causa disso, ela aparta o seu coração do Senhor. Ela não confia em Deus. Ela não segue a Deus. Ela não obedece a Deus. Ela acha que, sem Deus, dependendo apenas de si mesma e de outras pessoas, ela conseguirá levar a vida a bom termo. Então, ela não se volta para Deus. Ela não confia em Deus. Confia apenas em si mesma. Creio que boa parte de nós já viveu assim e em alguns momentos somos tentados a continuar vivendo assim. A confiar apenas em nós mesmos. A confiar apenas naquilo que os nossos olhos veem, que as nossas mãos podem tocar, que os nossos braços podem carregar. A confiar apenas nas pessoas que estão ao nosso redor e são nossas amigas. A confiar apenas naquilo que nós somos capazes de dominar, que está sob o nosso controle. Sobre aquilo que confiarmos apenas naquilo que podemos controlar, que podemos administrar. Contamos apenas com isso, com os nossos recursos, nossas capacidades, nosso dinheiro, nossa capacidade de falar e convencer, nossa capacidade de sair das situações difíceis. Fazemos daquilo que temos e somos o nosso braço, a nossa ajuda, o nosso socorro. E isso nos afasta de Deus. E isso nos faz pensar que somos independentes de Deus, que somos autônomos e autossuficientes. Mas isso vai nos levar a uma vida maldita, a uma vida de maldição. E aí há uma comparação que mostra o resultado da pessoa que age assim. Ele é como um arbusto solitário no deserto, como uma planta pequena, rasteira, que não cresce muito, que não pode proporcionar sombra para ninguém, que não tem capacidade de se elevar. Um arbusto apenas. Um arbusto solitário, sozinho, não rodeado de outras plantas e árvores, não no meio de uma floresta. Um arbusto no deserto, numa terra sem meios de poder fazê-lo crescer e produzir, uma terra na qual é questão apenas de tempo para ele perecer. Ele vai morar nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, uma terra inapropriada para uma planta, sem água,
salgada, deserta. Quando fazemos de nós mesmos a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa salvação, quando dependemos exclusivamente dos nossos recursos, nós ficamos à mercê das situações. Nós ficamos dominados por aquilo que acontece. Ficamos como em um deserto, sem ninguém para ajudar, sem água para se manter, como um arbusto pequeno lutando para sobreviver, sem poder crescer e produzir, porque as circunstâncias não permitem. Quem depende apenas de si mesmo fica à mercê das circunstâncias. Se o tempo for bom, ótimo, mas se o tempo ficar ruim, tudo está perdido. Algumas pessoas, em tempos bons, firmam sua confiança em si mesmas e acham que sempre será assim. Esquecem que depois do inverno vem um verão, e o verão pode tornar a terra deserta, sem vida. E se ele está dependendo apenas de si mesmo, vai ser como esse arbusto, que vai definhar, não vai crescer, não vai florescer e não vai produzir. Então, para viver sem medo em tempos difíceis, é preciso abandonar a confiança em si mesmo. E ao invés disso, o segundo passo é confiar em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito quer dizer abençoado, bem-aventurado, afortunado. É aquela pessoa que decidiu confiar em Deus. Dirigir sua confiança, os seus olhos para Deus. A esperança desta pessoa é o Senhor. Sua expectativa de socorro, de ajuda, de se dar bem nas situações da vida, não dependem de si mesma, não estão em si mesmas. Não estão nos recursos ao seu redor. Não está no ambiente nem nas circunstâncias. Está em Deus. Depende apenas de Deus. Olha para Deus. Sua esperança está em Deus. Esta pessoa reconhece que as circunstâncias da vida mudam. Que as situações hoje são boas e amanhã podem ser ruins. Mas há uma pessoa que não muda. E esta pessoa é Deus. E ela então decide concentrar sua esperança, concentrar sua confiança apenas em Deus. Aí tem também a comparação, mostrando os resultados. Esta pessoa é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. O que ocorre com uma árvore que está plantada junto a uma corrente perene de águas, a um ribeiro, que nunca falta água, que sempre tem água nele, que suas raízes bebem, são alimentadas por este ribeiro? Esta árvore não depende do tempo, não depende do clima, não depende das circunstâncias. Seja no inverno ou no verão, com chuva ou com sol, ela tem água, ela está alimentada, ela tem vida. Então ela não receia quando vem o calor. Ela não teme quando os tempos difíceis chegam. Ela tem recursos invisíveis, suas raízes se estendendo para o ribeiro. Ela está bem firmada. Ela não depende apenas das chuvas do inverno. Ela não teme, então, a secura do sol, porque ela tem uma fonte perene, uma fonte inesgotável que a alimenta e que faz com que ela atravesse os tempos difíceis com uma vida abençoada. E diz que a sua folha fica sempre verde,
Então ela sempre manifesta beleza e vida, que ela não se perturba. A ideia aqui é que não fica temerosa, não se sente ameaçada, não se deixa dominar pela ansiedade, pela preocupação. O tempo está difícil, faz tempo que não chove, outras plantas estão secando, a terra está ficando deserta, mas ela não depende disso. Ela depende de um rio, de uma fonte que sempre vai ter água, que sempre irá alimentá-la, descedentá-la, que manterá a sua vida. E aí ela nunca vai deixar de dar fruto. Ela nunca vai deixar de frutificar. Assim é a pessoa que depende de Deus. Em tempos bons ou em tempos ruins, ela sempre terá uma vida bela, uma folhagem verde. Ela sempre irá frutificar. Ela não vai temer as circunstâncias, ela não vai temer o tempo, as mudanças que ocorrem na vida, porque suas raízes estão dirigidas para Deus. Sua esperança e sua confiança estão em Deus. E ela sabe que Deus não muda, que Deus é fonte constante de alimentar a vida, que esse Deus cuida dos seus nos tempos bons e nos tempos ruins, que esse Deus se faz presente com o seu povo nos tempos fáceis e nos tempos difíceis. Portanto, ela não tem medo. Há um exemplo bíblico de alguém assim. José, do Egito. Lá em Gênesis 41, 52, ele coloca o nome do segundo filho dele de Efraim. Frutos significa esse nome. E ele coloca esse nome porque ele diz: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. José esteve em tempos difíceis, tempos complicados, abandonado pela família, vendido pelos irmãos como escravo, se tornou escravo no Egito, falsamente acusado, foi parar numa cadeia, mas nunca deixou de frutificar, nunca deixou de ter a folhagem verde, nunca deixou de ter alegria e disposição para ajudar pessoas e dar o seu melhor em cada situação, porque o Senhor estava com ele. José esperava e confiava em Deus. Então ele não teve medo, mesmo estando distante do seu pai querido, mesmo estando numa terra estranha, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo estando numa cadeia com prisioneiros perigosos, ele não se deixou dominar pela ansiedade. Suas raízes estavam estendidas para Deus, fonte perene de água. Sua esperança, sua confiança estavam em Deus. Passamos por tempos difíceis. Passamos por situações injustas. Passamos por tempestades, por circunstâncias ameaçadoras. Mas não precisamos perder a alegria. Não precisamos ficar dominados pelo medo, pelo pânico, pela preocupação e pela ansiedade. Podemos passar por todos esses tempos, todas estas circunstâncias e situações, alegres, com a folhagem verde, sempre frutificando, sempre operosos para Deus, se não confiarmos em nós mesmos e colocarmos nossa confiança e esperança no Senhor. Amém.